Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos à 11ª ATPC Integrada da Diretoria de Ensino da região de Taboão da Serra. Elaboradores da pauta, Natalício Rodrigues e Patrícia Rebeque, PEC de anos iniciais. O tema é avaliação, instrumentos e ferramentas. Objetivos da pauta: subsidiar o entendimento sobre a avaliação formativa, a qual deve acompanhar a evolução da aquisição e conhecimento do aluno, ao mesmo tempo em que fornece subsídios para o professor compreender o quão eficiente está sendo o seu processo de ensino, e refletir sobre a importância dos instrumentos de avaliação da aprendizagem adequados utilizados pelo professor no cotidiano escolar, tornando-se grandes aliados na busca de superar as necessidades dos estudantes, identificando os avanços e as dificuldades. Então, eu vou iniciar assistindo aqui com vocês uma animação da Pixar com o título Teste do Alienígena Aprendiz. Vou colocar aqui para vocês.
Muito bem. Então, aqui o vídeo, ele mostra que o autor do vídeo, né, ele mostra aqui pra gente, ele conseguiu fazer aqui um paralelo, né, com a avaliação escolar, né, o quão importante é o sentido de avaliar, né, os objetivos da avaliação. Então, o filme, ele apresenta aqui a forma como que o professor, o mediador, auxilia no processo da avaliação, auxilia no processo da aprendizagem, né? Uma avaliação correta, né? Então, aqui nós vamos prosseguir. Aqui já dá para a gente refletir um pouquinho, né, sobre o processo de avaliação. E agora a gente prossegue com a avaliação formativa. Então, antes da gente falar dos instrumentos, vamos centralizar aqui na avaliação formativa, né? Avaliação, instrumentos e ferramentas, a avaliação formativa. Então, o objetivo da avaliação é realizar uma análise global e integral dos estudantes. A avaliar envolve, então, todo um processo que a gente pode entender também como um ciclo, né? Então, avaliar é coletar evidências, é organizar os dados coletados, é analisar esses dados, comunicar e tomar a decisão, né? Fazer a intervenção. Então, tudo isso envolve esse processo de avaliar. É alimentar para o planejar e ela é o alimento, né, para o planejar e executar. E tem como ponto de partida as expectativas de aprendizagem dos estudantes, demanda a escolha dos instrumentos avaliativos adequados, e aí a gente tem os 3 tipos de avaliação, né? A gente tem a diagnóstica, que ela vem a inicial, né, que visa fazer uma análise de início, né, o diagnóstico inicial para conhecer o aluno, o que o aluno já sabe, o que ele precisa aprender, e a partir disso elaborar o plano de trabalho do professor. A avaliação somativa, que também nós podemos chamar de classificatória, que ela faz juízo do progresso realizado pelo aluno no final de uma unidade, de um processo de aprendizagem, e a formativa, que é essa que é a mais importante para a gente, né? Porque ela segue um ciclo de aprendizagem, porque ela é cumulativa, ela é pontual, ela também classifica o estudante de acordo com o seu nível, ela é aquela que acontece durante todo um percurso, todo um processo, ela é o início, ela é o meio e ela é o fim também, né? Ela acontece ao longo de um período do diagnóstico, ela vem acompanhando o processo do ensino de aprendizagem do estudante. Né, ela vem de uma unidade de aprendizagem, ela procura determinar a posição do aluno ao longo deste processo, identifica as dificuldades, propõe as soluções a partir de uma análise de conhecimento e aptidões que o aluno deve possuir num dado momento, para que se possa iniciar novas aprendizagens. Então, a avaliação formativa, ela está no centro da ação da formação, né, do estudante. Ela foge do tradicional, trazendo o aluno para o centro da sua própria formação. E uma característica marcante desse processo é a autoavaliação, né? Quando o aluno ele mesmo se avalia. Então é importante mencionar também que a avaliação formativa, ela é uma via de mão dupla, o que significa que os professores eles devem sempre dar o feedback atualizado do desenvolvimento dos seus estudantes. Assim como os alunos também precisam informar aos seus professores as questões pertinentes à didática de ensino do professor, né? O que tem funcionado, o que não está dando certo naquela aula, né? O que o que sempre está em cena para acompanhar o desenvolvimento desse estudante. Então, vale desde a autoavaliação e a avaliação por pares, até andar pela sala, anotar como vai a discussão em grupo e assim por diante. Então, para isso é essencial que o professor tenha uma intencionalidade pedagógica, ou seja, que ele tenha claro para si as aprendizagens que ele está buscando reconhecer naquele aluno após o processo de estudo.
com critérios, expectativas bem claras, por exemplo, né? Aí a gente pode mencionar aqui a avaliação por rubricas, né? Que é quando o professor descreve os níveis de desempenhos esperados na realização de uma determinada atividade. Então, a avaliação formativa, ela deve ser informativa. Ela vai informar o professor, do início ao fim, como que o meu aluno sabe sobre o que ele sabe sobre aquele assunto, que informação ele aprendeu sobre aquilo que eu estou passando para ele, né? O que eu consigo detectar sobre o meu estudante, sobre esse aprendizado, né? Sobre se ele conseguiu detectar esse aprendizado, se ele conseguiu saber o que eu estou passando para ele. Ela me dá informações. Então, com a análise feita, é hora de planejar, então, as intervenções, né? Que servem para retomar ou reforçar alguns pontos que eu preciso retomar aqui ou refazer com o meu aluno. Então, por exemplo, elaborar uma nova atividade, né? Replanejar, e aí eu vou organizar a minha sequência de aula, se for necessário, fazer o meu replanejamento, certo? Então, aí nós temos, vamos falar então do processo avaliativo. O que envolve esse processo avaliativo? O ato de avaliar, ele começa então muito antes de elaborar uma atividade. Antes de tudo isso, é preciso analisar os motivos e o tipo de avaliação que eu vou utilizar e definir os meus objetivos. Os objetivos, eles precisam ser claros. O que vai ser avaliado, o que o estudante precisa saber e qual é o meu objetivo. Qual o meu objetivo com aquele estudante? Quais habilidades do currículo que devem ser avaliadas ali? Por que eu estou avaliando? O que o meu aluno precisa saber? Como você vai analisar os resultados para chegar àquela conclusão? Então, existem diversas metodologias de avaliação. Então, isso tudo precisa ser claro. E aí, entre os instrumentos. Então, a partir dessas perguntas, o professor pode escolher o método mais adequado para aplicar a elaboração do instrumento, que é um ponto crucial e precisa ser discutido entre os pares. Então, ao elaborar um instrumento de avaliação, né, Celso Vasconcelos, ele já chama a atenção para alguns critérios que o professor necessita considerar. Ou seja, verificar se são essenciais, se são reflexivos, se são abrangentes, se estão contextualizados, se eles são claros, se são compatíveis com o trabalho realizado pelo professor, se são compatíveis com o trabalho realizado com o aluno também, né? Com os aspectos que envolvem a escolha do instrumento de avaliação também. O professor, então, ele deve pensar na quantidade, isso é importante também, né? Na quantidade significativa de instrumentos. Então, não adianta o professor elaborar aquele monte de instrumentos avaliativos se eles não têm um objetivo claro. Então, alguns instrumentos que podem ser citados aqui são a observação de aluno, redações, trabalhos em grupo, debates, seminários, mas tudo isso dependendo da intencionalidade do professor. E além de objetivo, instrumento, nós temos os critérios. Os critérios, eles contemplam as ações dos documentos oficiais, ou seja, eles respeitam o currículo, a proposta pedagógica da escola. Os objetivos foram estabelecidos para o período, né? Eles estão dentro do período estabelecido, então eles são sólidos, eles são claros. Então, tudo isso tem que ser respondido, tem que estar claro também. Então, essas são algumas propostas de avaliação escolar. Então, de acordo com os especialistas da área de educação, né, é interessante avaliar de diferentes maneiras, pois cada aluno tem diferentes necessidades e também diferentes dificuldades de aprendizado. Então, a gente não pode deixar aquele tipo de avaliação engessada, né? A gente tem que diversificar. E, além disso, a avaliação precisa ser um processo contínuo e sistemático.
que vai se ajustando conforme as especificidades, as necessidades que vão aparecendo ao longo do tempo. Sendo assim, é perfeitamente possível e desejável que mais de um método de avaliação apareça nesse percurso, e também dentro do planejamento do professor, além da prova, né, além de um tipo só de trabalho, certo? Então, a gente precisa diversificar. Continuando aqui, então, nós vamos falar agora dos instrumentos. Então, a avaliação ela pode ter múltiplos focos e procedimentos no planejamento do professor, que define o que vai ser avaliado e como isso será feito. Para avaliar diferentes competências e habilidades e conhecimentos, é possível encontrar vários caminhos, né, que provam o desenvolvimento integral dos alunos e que coloquem eles na direção dos objetivos pedagógicos traçados para o professor. Então, diversos instrumentos podem ser escolhidos nesse percurso aí. Então, o instrumento é o recurso que o professor vai utilizar para coletar, né, para fazer a coleta e depois a análise desses dados aí durante esse processo de aprendizagem, né? Visando o quê? Promover a aprendizagem dos estudantes. Então, serve aí, né, durante esse... serve para o professor colher as informações sobre essa capacidade de cada estudante, instrumentalizar aí o conhecimento para tomar as decisões. Então, aí, através dessa coleta, o professor vai tomar a decisão adequada para interferir no replanejar aí das ações de cada aluno. Então, o instrumento ele vai possibilitar o acompanhamento da aprendizagem do aluno, visto que expressam o que o aluno aprendeu ou o que ele deixou de aprender durante esse percurso dessa aprendizagem, dessa avaliação aí. Ainda o que ele precisa aprender, o que depende da intencionalidade que o professor aí necessita. Então, o professor deve o quê? Diversificar os instrumentos. Então, essa seleção de instrumentos, dessas técnicas de avaliação, depende dos objetivos que ele quer alcançar durante esse processo. Não podemos aí utilizar, por exemplo, o mesmo instrumento que já foi dito aí, né, para o mesmo componente, por exemplo, o mesmo instrumento para matemática e o mesmo instrumento para português, né? Então, a gente deve diversificar um instrumento também para os componentes. E aí nós temos, então, alguns instrumentos aqui embaixo, né, que nós podemos utilizar para avaliação formativa, né? Exemplo, metodologias ativas. É o principal, né? É o que nós mais indicamos e o que mais utilizamos aí. As metodologias ativas e avaliação formativa são uma combinação perfeita, né? O uso de metodologias ativas, elas estimulam o protagonismo do estudante, né? O professor, ele é o coparticipante desse processo, ele, com essas práticas pedagógicas, o aluno, ele faz com que o aluno seja o protagonista e ele aprenda mais, né? Ele convive e aprendendo a abordar o conhecimento de uma forma mais crítica, mais ética e mais responsável. E aí nós podemos citar, dentro das metodologias ativas, a sala de aula invertida, a aprendizagem coletiva, a problematização, o ensino híbrido, rotação por estações e outros tipos de atividades, né? O segundo tipo de avaliação são os seminários, né? Que é a exposição oral, que também é uma modalidade aí muito utilizada, onde os estudantes eles utilizam a oralidade, a argumentação, que é um recurso muito utilizado para comunicação. E é por meio da fala que eles se submetem, né, às entrevistas de trabalho, que ele é exigido lá fora, né? Então, é onde nós exigimos os direitos, né? Eles exigimos nossos direitos como cidadão, defendemos um ponto de vista. Então, é através da oralidade que conseguimos liderar o trabalho em equipe. Então, o seminário ele é importante porque faz com que o estudante trabalhe em grupo, né? Facilita a aprendizagem, promove o interesse entre eles. Os conhecimentos são aí
trocados, né, habilidades diferentes, estimula o envolvimento entre todas as atividades e desperta autonomia no estudante, propõe elaborar um conteúdo, expor esse conteúdo e troca ideia entre os colegas. Outro tipo de avaliação é o trabalho em grupo, que também é um compartilhamento de ideias, troca de ideias, de conhecimentos, agiliza a realização de tarefas, é um trabalho em equipe, valoriza o indivíduo, estimula o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades, permite troca de experiência, conhecimento, né, entre as equipes e integração entre eles também é muito utilizado. Outro que já foi citado ali em cima é o de rubricas, né, onde o professor ele já lista o que deseja avaliar, o aluno já sabe o que vai ser avaliado e descreve os diferentes níveis de performance. É muito utilizado esse tipo de avaliação hoje, né, para comunicar as expectativas do estudante entre o professor e estudante. E a última avaliação é a autoavaliação, onde o estudante ele já vai com um olhar para o seu próprio desempenho, ele reflete sobre as suas potencialidades, né? É o direito do aluno ter acesso aos seus dados, sobre o seu rendimento. Então, é algo extremamente importante para que ele possa se autoavaliar. Então, esses são exemplos de alguns instrumentos que podemos utilizar aí com os nossos alunos através da avaliação formativa. Continuando, então, nós agora, depois do que foi tratado até aqui, nós propomos que vocês leiam esses 2 artigos aqui da revista Nova Escola. O primeiro é o texto Avaliar para Ensinar Melhor, e o segundo é o texto Construir Bons Instrumentos Avaliativos para os Anos Finais do Ensino Fundamental. Essa é uma indicação de leitura para que vocês possam realizar a próxima atividade que nós preparamos, que são questões norteadoras das 2 leituras e do que foi discutido e apresentado até o momento, né? Como proposta de atividade para o final desta ATPC. Vou ler as questões norteadoras para vocês. Por que a avaliação formativa é considerada um processo dinâmico e cumulativo? No processo da avaliação da aprendizagem, qual é o papel representado pelo professor? Qual a importância do docente definir e filtrar os instrumentos de avaliação que serão utilizados para melhor acompanhar o processo de aprendizagem de seus estudantes? Como nós nos utilizamos nos instrumentos de avaliação da aprendizagem? Coletados os dados através dos instrumentos, como nós os utilizamos? Por que é importante considerar a heterogeneidade de uma turma no momento de estabelecer critérios avaliativos? Qual a importância do feedback no processo da avaliação da aprendizagem? E as competências socioemocionais podem ser incluídas nos instrumentos avaliativos, mas como os professores devem fazer isso? Então, são questões que tratam os 2 textos e também do que nós já discutimos até o momento. Nós pedimos que vocês respondam. Essas questões também se encontram no formulário de avaliação e satisfação, que está aqui neste link ou também aqui no código QR, tá? Elas também constam aqui. Pedimos então que vocês respondam a bibliografia. Esperamos que tenham gostado dessa TPC. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigada